teste aqui, eu vou continuar gravando videozinho de neném. Tá, já tá até gravando. Pra o outro rir, que nem o Davi Pontes, ri da minha tosse. Aí eu ri dele cantando, né? Então o Mercosul tem apenas 4 acordos de livre. São tópicos, né? Fala tópicos. Vou botar o CACD depois como a meta do canal, público-alvo, né? Então o Mercosul tem apenas 4 acordos de livre comércio fora da ALAD. Fora da ALAD são 4 só. Já é o Egito, Palestina e Singapura. Singapura não está em vigor ainda, mas foi assinado em dezembro de 2023. Então Israel de 2007, o do Egito de 2010, o da Palestina de 2011, no entanto em vigor apenas em 2024. O Brasil também abriu uma representação junto à ASEAN, em Jacarta. Se a ASEAN fosse um país, seria o terceiro em volume de comércio, atrás apenas de China e Estados Unidos e muito à frente da Argentina. Em dezembro de 24, fazendo um ano, né? Na cúpula de Montevidéu foi confirmado o acordo Mercosul-União Europeia e que se uniu ao acordo Mercosul-EFTA, né, que é um acordo distinto entre Mercosul e EFTA. O EFTA é composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Agora sobre diplomacia ambiental, continuando o nosso vídeo sobre tópicos, né? Você tem ainda na COP29 dificuldades em Baku, no Azerbaijão, sobre o levantamento do fundo da ordem de 1,3 trilhões de dólares, que acabou não acontecendo, apenas um fundo de 300 milhões de dólares. Isso foi teria sido um pacto em favor de uma certa justiça climática preparatória da COP30, que aconteceu, não a COP30, mas a tentativa de levantamento de um fundo para florestas tropicais em Bonn, na Alemanha, né? E as primeiras tratativas ainda na COP29 no Azerbaijão para o tratamento de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas. Ainda sobre defesa, o Brasil tem 3 submarinos lançados ao mar: o Riachuelo, o Toneleiro, o Tornozelo era ótimo. 3 submarinos lançados ao mar: o Riachuelo, Toneleiro e o Maitá. Existe previsão de lançamento, havia previsão de lançamento em 2025 do submarino Almirante Karam, chamado Angostura S-43. Almirante Karam S-43, ainda neste ano de 2025. Né? Caso pergunte no assunto diplomacia cultural, o Instituto Guimarães Rosa é de 2022 e ele trata da difusão da língua portuguesa. Instituto Guimarães Rosa. Os anos 90, eles foram considerados a era das integrações, né? A era das integrações. No caso pioneiro, houve a APEC, né? A APEC de 1989, considerada a maior integração do mundo, que compunha, né? Que conjugava Estados Unidos, Rússia, China, Japão e outros. Né? Algumas experiências, né?
a própria União Europeia de 1992, experiências pioneiras aconteceram no âmbito da integração europeia, como a CECA em 51, a Comunidade Econômica Europeia de 57, como precursores, né, dessa chamada globalização dos anos 90, e acabou ali, não continua hoje, aquilo não existe mais. Hoje é uma era pós-globalização. O que isso significa, o que isso implica, vamos saber, ou não. O NAFTA mesmo hoje não se chama mais NAFTA, ele existe, mas com outro nome, USMCA, né? USMCA, US Estados Unidos, México e Canadá. Tá? Em 91 tivemos o Mercosul, também em 91 a CEI, em 92 a SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, em 94 o NAFTA, que como eu disse não existe mais, em 96 a CAN, né, Comunidade Andina de Nações, que é herdeira do Pacto Andino de 1969. Também sobre integração e iniciativas de cooperação, você tem a CPLP, né, que foi criada em 17 de julho de 1996 na Cúpula Constitutiva de Lisboa. Como antecedentes, temos o próprio Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Temos em 1993, o embaixador do Brasil em Portugal, José Aparecido de Oliveira, que realizou uma missão aos países africanos de língua portuguesa a fim de discutir a criação de uma comunidade de língua oficial portuguesa. Atenção, não existe centro de concertação e difusão da língua portuguesa. Isso pode cair, já caiu como uma pegadinha por aí. Acordos como o RCEP, aí não dá, né? O acordo da RCEP entrou em vigor em 2022 e, de fato, não inclui padrões ambientais ou trabalhistas que estão presentes, por exemplo, na CPTPP.